Olá, galera! Vamos lá para mais um vídeo sobre definição de equação do segundo grau com a professora Adri Garcia. Então, vamos lá. Vamos definição da equação do segundo grau. A equação do segundo grau, na variável real x, é toda a equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aqui é a formulazinha do segundo grau, certo? Por que é uma fórmula do segundo grau? Porque tem esse doisinho aqui, ó. Esse 2 elevado aqui do x, certo? Então, a equação, por que ela é do segundo grau? Porque ela tem esse doisinho aqui. No caso desse daqui, ó. O ax mais b igual a zero. Aqui, quando eu tenho só o AX, eu não tenho número nenhum aqui. Mas é como se eu tivesse um umzinho aqui que não aparece, certo? Ele não aparece. Então, quando eu tenho só o AX mais B igual a zero, é uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque o umzinho que está aqui, ó, ele não aparece. Mas como é o 1, então é do primeiro grau. Se no caso, aqui é um 2, é do segundo grau. Se fosse um 3, do terceiro grau. E assim por diante, certo? Então, vamos lá. Então, essa equação do segundo grau, ax, ou seja, o a vezes x ao quadrado, mais o b vezes x, mais o c igual a zero. Onde o A tem que ser diferente de zero. Por que que o A tem que ser diferente de zero? Porque, por exemplo, se o A fosse zero, então aqui ia ficar zero vezes... O A não acompanha o x ao quadrado, então se o A fosse zero, aqui ia ficar zero vezes o x ao quadrado. Zero vezes qualquer coisa ia dar zero. Então, aqui, ó, ia sumir. Só ia ficar quem? Só ia ficar o bx mais c igual a zero. Ficando apenas o bx mais c igual a zero, o expoente do x aqui é quem? O 1. Então, ia ser uma equação do primeiro grau, certo? Então, por isso que o a não pode ser zero, porque senão ia anular essa parte aqui. Ia ficar somente uma equação do primeiro grau, ok? Então, vamos lá. O a, ele representa o coeficiente de x ao quadrado, ou seja, sempre quem acompanha o x ao quadrado é o a. E esse a, ele vai representar um número aqui. A gente vai já ver os exemplos, ok? Então, o b representa o coeficiente de x. Então, sempre quem acompanha esse x que fica sozinho é o b. E o c representa o termo independente. O que significa termo independente? Significa que o c é um número que sempre fica sozinho. Então, tem o a sempre acompanha o x ao quadrado, o b é o número que sempre acompanha o x e o c é um número que fica sozinho, certo? Vamos ver agora os exemplos. Então, vamos para o exemplo. Aqui eu tenho 3 vezes x ao quadrado menos 5 vezes x mais 2 igual a zero. Então, qual vai ser o valor de A? O A é sempre quem acompanha o x ao quadrado. Então, o A vai ser quem? Vai ser o 3. O B é sempre quem acompanha o x. Então, o B vai ser quem, ó? Menos 5. E o C é o termo que fica sozinho. Quem é o termo que está sozinho aqui, ó? Mais 2. Ok? Então, o A é sempre quem acompanha o x ao quadrado. Então, o A aqui, no caso, vai ser 3. O B, o que acompanha o x, ou seja, menos 5. E o C é o termo que fica sozinho, sem x nenhum.
Então, é o C, mais 2. Vamos para essa outra. Então, aqui, ó. O A é quem acompanha o x ao quadrado. Então, quem está acompanhando o x ao quadrado aqui? Quando não aparece nada, pessoal, vocês sabem que é quem? O 1, certo? Então, o A aqui vai ser quem? Mais 1, ok? O B. O B é quem acompanha o x. Quem está acompanhando o x? 2 terços. Então, aqui o B vai ser 2 terços. E o C? O número que fica sozinho. Se não está aparecendo aqui, é porque ele é 0. Vamos para essa outra. O A vai ser quem? Quem acompanha o x ao quadrado. Quem está aqui do lado do x ao quadrado é o menos 5. O B é quem acompanha o x. Onde está aqui o x? Se não está aparecendo, é porque o B é 0. E o C é o termo independente, ou seja, o número que fica sozinho. É quem? O 10. Vamos para alguns exercícios, certo? Quais das equações são do segundo grau? Então, vamos lá. Essa letra A, ela é o x elevado ao 2, então essa daqui é do segundo grau. Vamos para a próxima. Essa daqui tem um x elevado à terceira e um x elevado à segunda potência. Ou seja, um x elevado ao cubo e um x elevado ao quadrado. Essa daqui, se é elevada ao 3, então ela não é do segundo grau, ela é uma equação do terceiro grau, então ela está fora, não entra. Essa letra C, ó, eu tenho aqui, ela não está na ordem, mas ela está, ó, x ao quadrado, o x e o termo independente. Então, essa daqui também é de segundo grau. E essa? Essa daqui, o x, ó, o expoente dele quando não aparece é 1, então essa daqui é do primeiro grau, então, fora. Essa daqui é uma equação do segundo grau, ó. Só que ela tá faltando quem? Tá faltando esse termozinho aqui, o x, né, ó. Ela tem o x ao quadrado e tem o termo independente, ela só não tem o b, não é, ó. Mas se ela tem o 2 aqui, então ela é do segundo grau. Então, quais são do segundo grau? A A, a C e a E, ok? Vamos para mais um exemplo. Nessa daqui diz assim, ó. Forme equações do segundo grau. Se você tem o valor do A, do B e do C, você sabe que uma equação do segundo grau é como? É ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Se você sabe que aqui é uma equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, não é? Fica fácil de você montar. Como é que você vai fazer? Quem é o A? O A é 2. Então, você vai botar o 2. O A acompanha quem? O x ao quadrado. O mais bx. Então, mais quem é o B? O B é 5. Então, mais 5, que acompanha o x. E mais C, o C é quanto? 4 igual a 0. Vamos para a letra B. Então, é só você colocar a fórmula, fica até melhor. Se você colocar o ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, aí você só muda embaixo, ó. Por exemplo, quem é o A? O A é 3, então aqui vai ficar 3x ao quadrado. Agora, aqui o B tem que a gente ver o valor do B. Aqui diz mais BX, mas se o valor do B for negativo, a gente bota negativo. Então, o B aqui é menos 3. Então, aqui vai ficar menos 3x, porque o B acompanha o X. E mais C, que é o termo independente. O C deu quanto? 2. Então, mais 2 igual a 0. Então, a equação do segundo grau que a gente formou aqui foi o quê? 3x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Vamos para a letra C. Então, vamos lá. Se eu já coloco a formulazinha aqui, fica mais fácil. O valor do A eu vou colocar quem? Menos 2. Então, bem aqui no lugar do A, eu vou colocar menos 2x ao quadrado. O B é quanto? Menos 6. Então, aqui vai ficar menos 6 vezes quem? X.
E o C, menos 3. Então, no lugar do mais C, eu vou colocar o C, que é quanto? Menos 3. Igual a zero. Igual a zero. Então, vamos lá, para a letra D. Eu coloco a fórmula aqui novamente. Então, vamos lá. Nessa daqui, ó. O valor do A é quanto? 1. Então, vai ficar 1x ao quadrado. O valor do B, vamos colocar por enquanto, mais o valor do B é 0, então 0x. E mais o valor do C, que é menos 7. Então, onde tem mais C, eu vou colocar o valor do C, que é menos 7. Igual a 0. Então, aqui, pessoal, ficou como? 1x ao quadrado mais 0 vezes x e menos 7 igual a 0. O 1 aqui, nele nunca aparece. Então, sempre que é 1x ao quadrado, a gente só coloca x ao quadrado. Onde é 0 vezes x, ele nem vai aparecer mais, anulou aqui. E menos 7 igual a 0. Então, vai ficar x ao quadrado menos 7 igual a 0. Vamos para essa letra E. Então, aqui nessa letra E, no lugar do x, mas no lugar do A, eu vou colocar quanto? 9. Então, aqui vai ficar 9x ao quadrado. No lugar do B, eu vou colocar quanto? Menos 1x. E no lugar do C, eu vou colocar 0. Igual a 0. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 9x ao quadrado menos 1x. Quando é 1, não precisa aparecer. Então, vai ficar menos x. E o 0 também não precisa aparecer. Então, 9x ao quadrado menos x igual a 0. Ok? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês. Assistam com calma. Se precisar, assistam mais de uma vez para vocês entenderem bem direitinho. Qualquer coisa, podem tirar dúvidas, coloquem nos comentários, certo? Um abraço.